Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto do NUTES, do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na universidade, eu sou professor de graduação, de alunos de graduação e de pós-graduação, e sou responsável por algumas disciplinas. Uma delas é o Aprender a Aprender na área da saúde. Nessa disciplina, eu recebo alunos que querem se tornar aprendizes mais eficientes. E para isso eu ensino várias técnicas de estudo, várias técnicas de aprendizagem. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu fiz para ajudar meus alunos. Só que antes de vocês verem o vídeo, eu queria contar uma rápida história de como é que esse vídeo surgiu. E uma das disciplinas que eu ensino é o Aprender a Aprender na área da saúde. É uma disciplina para alunos de graduação, em que eles me procuram para se tornarem aprendizes melhores, para aprender com mais eficiência, com mais rapidez. E por que eu estou contando essa história? Eu conto isso para vocês entenderem o vídeo que vocês vão ver a partir de agora. É um vídeo feito em cima de um trabalho de um pintor espanhol muito famoso, Pablo Picasso, em que ele faz desenhos de um touro. Bom, mas o que isso tem a ver com técnica de estudo, né? Uma das dificuldades que eu tenho com os alunos é que eles possam entender o que é a ideia principal de um texto, né? A gente aprende muito lendo, a gente aprende muito com textos de uma forma geral e particularmente na área da saúde tem muita coisa escrita, tem muito livro, tem muito tratado, tem muita apostila, tem muito artigo científico. Ou seja, os alunos da área da saúde precisam desenvolver a sua competência em aprender de forma mais eficiente por intermédio da leitura de textos científicos, né? Então essa é a base. E um aspecto fundamental quando você vai ler um texto é você conseguir entender qual é a ideia principal daquele texto. E se eu chego para você e digo, não, a ideia principal é o aspecto mais importante do texto, é aquilo que é a síntese do texto, tudo bem, isso é uma explicação, isso te dá uma certa noção do que seja, mas o que no fundo é isso? O que realmente é isso? Eu tenho percebido que há muita dificuldade das pessoas de introjetar esse conteúdo, de tomar para si, para entender realmente o que significa. E durante as minhas aulas eu costumo usar muitas metáforas, eu trabalho com muitos exemplos. E um exemplo que eu costumo usar com os meus alunos é essa pintura do Picasso. Só que quando eu faço isso, eu estou dando aula, eu estou frente a frente com eles, eu ponho na tela do computador essa pintura e vou trabalhando essa pintura. E tenho notado que isso é muito interessante, isso funciona muito bem. Então, eu faço um pedido para você. Talvez de início você não perceba muito bem o que eu quero dizer com o vídeo e por que eu estou colocando esse vídeo para você ver. Mas preste atenção. Acompanha o processo de criação do Picasso sobre esse touro. Eu peço que você preste atenção nesse vídeo, porque ele vai começar com um touro bem desenhado, organizado, e depois ele vai trabalhando esse touro até chegar o que ele entendeu como sendo a essência do touro. Então, eu vou pedir para você, eu vou passar o vídeo agora, você assiste esse vídeo, vê como é que o Picasso trabalhou nisso e depois do vídeo eu vou fazer alguns outros comentários que talvez possam esclarecer melhor por que eu fiz esse vídeo.
Então, viu o vídeo? Prestou atenção? Viu o que aconteceu? Será que você agora consegue perceber o que é uma ideia central? O que é a ideia principal de uma coisa? Então, deixe eu fazer alguns comentários desse vídeo. Claro que o que eu vou comentar é uma repetição daquilo que você viu no vídeo, só que de uma forma um pouco mais específica. Você notou que o Picasso ele começou com um desenho de um touro. Ele poderia ter se contentado com aquilo, mas não. Perceba que daquele conjunto de coisas que era aquele desenho do touro, ele foi progressivamente retirando passo a passo o processo. Progressivamente, aquele touro começou no desenho a ficar cada vez mais simples. Progressivamente, não só ele foi ficando mais simples, mas essa simplicidade dessa imagem de touro era muito mais do que uma simplicidade, no sentido de ser composto de uma única parte, mas muito mais, ele foi retirando da imagem do touro aquilo que ele considerava como periférico, como não significativo, ou não importante do ponto de vista da expressão do que seria um touro. Quando a gente estuda um texto qualquer, a ideia também é essa. Um texto costuma ter muitas partes. Um texto ele costuma ter vários aspectos, às vezes muitas palavras. Mas por quê? Ele quer defender uma ideia, ele quer apresentar uma ideia, ele quer mostrar alguma coisa que ele considera importante. Então, para isso, ele dá uma série de voltas no processo para chegar a um único ponto. Foi exatamente isso que o Picasso começou a fazer. Pegou a imagem toda do touro e começou dessa imagem retirar coisas. Retira uma coisa, retira outra, separa o que não interessa e progressivamente, nota que ele começou a traçar linhas. Aquele touro que era volumoso, que era cheio de detalhes, começa a ficar cada vez mais representado sem perder a essência de um touro. Você podia, em cada uma das imagens, você podia reconhecer esse touro, mas ele ficava mais simples. De tudo que era periférico, de tudo que era, vamos chamar assim, superficial em relação à essência do touro. E quando você lê um texto, é basicamente isso. Fundamentalmente é isso que você tem de fazer. Você tem de ver o que é principal, e o que é alternativo, o que é periférico. Você começa a olhar as diferentes ideias, se essas ideias estão explicando, se elas estão organizando. Mas se elas estão explicando alguma coisa. Essa é a ideia principal. Se elas estão defendendo alguma coisa, então tem argumentos em defesa dessa alguma coisa, mas essa alguma coisa é, em síntese, a ideia principal. Às vezes, o autor conta uma longa história para chegar a um determinado ponto, a uma conclusão. Então, essa conclusão é a ideia principal. Mas veja, tudo o que ele está falando são aspectos de alguma coisa, causas de alguma coisa, consequências de alguma coisa, uma narrativa que leva a alguma coisa. Então, ou seja, o texto como um todo é como se fosse aquele touro, volumoso, cheio de detalhes, com muitas questões, em que o Picasso vai progressivamente retirando os detalhes, o que é, nesse caso, o que é narrativa, o que é periférico, o que não é essencial, continua ficando com uma essência, continua ficando com um aspecto que é o touro na sua mais simples e fundamental essência. Quando você lê um texto em busca da ideia principal, é exatamente isso que você precisa fazer. Buscar no texto tudo que é periférico, tudo que é superficial, tudo que leva a, tudo que é consequência de, para ficar com esta coisa que é explicada, essa coisa que é defendida, essa coisa que é contada por meio de uma narrativa, essa coisa que se desenvolve uma ideia e se chega a uma conclusão. Então isso é, em essência, a ideia principal. Como é que você faz isso no texto? É uma outra história, mas eu queria que você percebesse a ideia
central. Eu gostaria que você introjetasse essa ideia do Picasso de começar com um todo e ir retirando passo a passo tudo que não é essencial para mostrar no final uma ideia central de um todo. Então, olha só, agradeço por você ter assistido esse vídeo, espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, e se você gostou, dá um like na seta, e para você ter a tranquilidade de saber que novos vídeos vão aparecendo, você pode se inscrever no canal. Eu vou pedir mais uma coisa para você. Se você conhecer alguém que possa se beneficiar desse vídeo, compartilhe. Eu falo disso com toda tranquilidade, porque eu tenho percebido que o meu contato com os alunos tem sido benéfico para mim. Eu gosto muito de fazer isso, mas eu tenho sido capaz de mostrar para as pessoas que aprenderem alguma coisa muito interessante, muito fácil de fazer, desde que você utilize as técnicas corretas. E uma delas é, como a gente viu nesse vídeo, como encontrar a ideia central, ou mais especificamente, o processo por meio do qual você, do todo de um texto, retira o que é essencial. E fazendo isso por uma metáfora, fazendo isso por um exemplo, que é a história do Picasso, esse grande artista que mostra para nós de uma maneira muito genial como é que você obtém a ideia principal. Tá certo? Então, gente, um grande abraço e nos encontramos por aí. Tchau!